Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Faz a Tua Mudança Talks, em que hoje contará mais uma vez com uma pessoa incrível que eu gosto muito e respeito imenso o seu trabalho. Ana Gomes é mentora há mais de 30 anos e une espiritualidade, neurociência e visão sistémica. Vamos trazer um tema que é muito atual, um tema que marcou muitos de nós através do primeiro filme. Vamos abordar este tema de uma forma diferenciada, uma vez que a liderança muitas vezes esconde determinados fatores que nem sempre são falados ou assumidos pelos nossos líderes. Ao trabalhar com líderes dia a dia, verifico que esse é um tema que assusta e muitas vezes o espelho da responsabilidade não é limpo exatamente por causa disso. Contudo, sem mais delongas, vou chamar a minha convidada. Olá, Ana! Boa noite! Olá! Boa noite! Muito bem-vinda! Obrigada! É um gosto ter-te aqui comigo. E ainda por cima num tema, não é? Num filme maravilhoso e que impactou gerações e continua a impactar, porque eu já vi aquele filme milhares de vezes e agora veio uma nova versão. E assim se passaram 20 anos, não é? E assim se passaram 20 anos. Eu agora a pensar nisso. Quando eu dei conta, quando o filme estreou, eu pensei, não pode ser, passaram-se 20 anos. Nossa, eu tinha 28 anos quando eu vi o filme. É verdade, é 28 verdade. não, 29. E quantas vezes já vi esse filme, não é? E quantas vezes já vimos, não é? Pronto. Mas é diferente abordarmos este tema de uma outra forma, não é? Porque eu por acaso houve ali partes desta que eu fiquei assim um bocadinho desiludida, porque nós estamos sempre à espera de mais, não é? Mas quando se analisa as coisas sobre uma outra perspectiva, ficamos surpreendidos com isso. Portanto, é ótimo trazermos este tema. Olha, diz-me uma coisa, no filme a nossa fantástica Miranda, não é, que é representada por uma mulher maravilhosa e incrível, entra numa sala e toda a gente muda de postura. Isso é o quê? Diz-me lá. Liderança ou medo disfarçado de bem vestido? Olha, eu olho para a Miranda como uma líder autocrata. Acho que ela é o modelo perfeito de uma líder autoritária. E, na verdade, a liderança autoritária, ela veste-se de medo. É uma liderança que é imposta. É uma liderança que ela atua justamente desse lugar, com medo, condiciona através do medo. E eu acho muito interessante porque a Miranda traz exatamente essa perspectiva de... Há tantas pessoas no mercado de trabalho com lideranças exatamente assim. Exatamente. É que parece que é no filme, mas não é. Na realidade existem muitas lideranças, existem muitos líderes que se comportam de uma forma muito semelhante ao da Miranda, o que é assustador. Pensar que aquilo que nós vemos no filme possa estar a acontecer no dia-a-dia das pessoas. E tu sabes que eu tenho uma cliente, curiosamente, que ela partilhava comigo a semana passada. Ela está numa mudança de carreira, precisamente. Trabalha numa empresa há mais de 20 anos e tem muita vontade, está muito cansada e quer muito sair. Mas por razões financeiras, ela tem vindo a adiar esta mudança. É o normal, não é? É o normal, não é? Infelizmente é o que acontece, não é? É o que mais acontece. E nesta fase da vida dela foi-lhe proposto uma mudança de função. Mudança essa de função que lhe traz o dobro do trabalho que ela tem com 60 euros de aumento no ordenado dela. Muito bom, é excelente. E é ela, a mesma coisa que a convidarem para ir embora, não é? E ela recusou, disse que não queria. E quem falou com ela foi dois homens, os dois líderes dela, e que desvalorizaram completamente aquilo que ela disse. Ela disse, olha, eu estou cansada, sinto-me completamente exausta, o meu corpo já não responde, eu preciso de parar, eu tenho vontade de me ir embora. E ela foi completamente ignorada pela liderança dela. Foi completamente... simplesmente aquilo que ela estava a dizer não era importante. O que era importante era as necessidades da empresa, o que era importante era esta necessidade de ter alguém com as competências dela naquela função, e o eu estar cansada, eu estar drenado, eu estar à beira de um burnout, eu estar completamente exausta, isso não é importante. Deixa-te lá dessas conversas agora, que isso não é importante. O importante é aquilo que a empresa precisa e a empresa nunca te faltou e tu agora tens que estar aqui para a empresa. Pai, é sobre isto, que há muitas formas de exercer. Mas sabes que isso é o pão nosso de cada dia. E fala-se tanto de liderança e felicidade e humanização e mais não sei o quê, e depois tu vais a uma empresa e tu olhas para certas situações e tu dizes, meu Deus, como é que é possível? E depois dizem que as pessoas são incompetentes, que as pessoas não estão alinhadas, que as pessoas
é o pão nosso de cada dia. Portanto, essa situação é desvalorizar o que a pessoa sente. E sabes o que é que eu sinto? Muitas das vezes é só mudar a pessoa de função, porque a pessoa não é feliz naquela função, mas pode ser feliz noutra função, a fazer outra coisa, que é o caso dela. Exatamente. É um Ela às vezes devia reajustamento. estar a trabalhar na área dos eventos. Provavelmente, se a tirassem daquela área onde ela está e a colocassem numa área onde ela seria mais feliz, ela iria trabalhar muito mais, ela iria entregar muito mais do que aquilo que ela entrega. Até porque os próprios metaprogramas, não é? Se conhecessem um pouco os metaprogramas dos seus colaboradores, se calhar percebiam que há pessoas que estão no back-office e não têm que estar, Completamente e isso. há pessoas que deviam estar na área comercial e não estão. Não Não é? estão, E depois precisamente. dizem que não dá. Portanto, há muito performance versus humanidade, não é? Então, Humanidade. então, na verdade, este filme ele é mais real do que aquilo que, na verdade, É. ele parece. Analisando sobre esse prisma, sem dúvida nenhuma, é verdade. Mas diz-me uma coisa: há uma forma como lideramos pode ser muito associada à forma como nós fomos educados, como fomos amados ou não amados, os pais que Uhum. tivemos. Sem dúvida, a A liderança é um Miranda, o que é que espelho. tu achas disto? E A, logo lider- tu que tens toda a área sistémica aí associada. a liderança é um espelho interno. A forma como nós primeiro, a forma como nós nos lideramos há de ser semelhante à forma como eu vou liderar os outros. Sem dúvida. Normalmente muitas das pessoas entendem que a liderança está fora. Eu não sou líder, porque eu não lidero pessoas, eu não lidero, não tenho cargos de liderança dentro de uma empresa, Exatamente. eu não tenho sequer perfil para líder. E isso é uma grande mentira, porque todos somos líderes, nós somos líderes da nossa própria vida. É o E que este eu é o primeiro acredito. engano, é o primeiro engano de todos, não é? Então, se eu não tenho consciência que eu sou líder da minha própria vida, pois então, essa é a primeira Alguma coisa está mensagem. mal, não Alguma é? coisa não está bem. É, Então, bora lá exatamente. olhar para aqui. Quando eu olho para a liderança, esta liderança dentro das empresas, naturalmente que eu vejo isso em mim, enquanto líder. Eu fui uma líder durante 30 anos que eu tive a gerir empresas e negócio. Eu fui o espelho da minha infância, eu fui o espelho da minha mãe e do meu pai a liderar os negócios. E durante muitos anos, quem teve a liderar os meus negócios foi a minha criança. A minha criança fez inúmeros Eu disparates. fiz coisas muito boas, mas eu, como líder, fiz muito disparate. Mas Muito disparate. muito disparate. E na verdade, quem faz os disparates é a nossa criança, que vem de um lugar de ferida, que vem de um lugar de trauma, que vem de um lugar de dor, que lida mal com a rejeição, que lida mal com o abandono, que lida mal com o não, que lida mal com a indiferença, que lida mal com o silêncio, que lida mal com N coisas que não aprendeu lá atrás na infância e depois chega ao mercado de trabalho, chega às empresas e replica isso no dia a dia com as pessoas com quem trabalha. Mas a Miranda é um reflexo disso, eu A acredito. Miranda é completamente o Aliás, ela teve reflexo imensos disso. divórcios a nível de amor também, não é? Claramente, olha, eu até fiz aqui, tive aqui a analisar o perfil da Miranda, porque eu acho que é mesmo interessante. Porque a Miranda é um exemplo de muitas mulheres que nem precisam estar em cargos de grande, de De grande, grande grande liderança, liderança. exatamente. É um exemplo de muitas mulheres que eu revejo-me até em parte na própria Miranda, não é? Porque acho que ela foi casada 2 vezes, eu não estou em erro, acho que era o terceiro casamento. Eu também. Portanto, eu até me revejo muito na própria Miranda. Exatamente. E eu sinto que a Miranda é uma mulher extremamente exigente, é uma mulher muito controladora, é uma mulher muito rígida, é uma E mulher muito perfeccionista perfeccionista também. e é uma mulher emocionalmente distante. Eu já fui isto tudo. Eu já fui aquela líder exigente, altamente controladora. Olha, eu sou do tempo do fax, imagina, sou do tempo do fax. E eu Também eu. recordo-me, eu recordo não sair um fax da minha empresa sem eu ler o fax com pânico de que o fax saísse com erros ortográficos. O que é que acontecia? Os faxes iam atrasados, porque eu não tinha tempo para ler todos os faxes e repetiam um padrão de procrastinação. Não é? E Olha, lá estava eu. parece que estou a ter um déjà vu a ouvir a tua conversa. Mas é sobre isto. Repara como nós temos tanto em comum e É até temos verdade, tanto em comum com a própria da Miranda. é E verdade. muitas vezes estes perfis, não é? Estes perfis com estas características, desenvolvem uma identidade de sobrevivência muito ligada ao desempenho e ao controle. Ou seja, eu tornei-me uma pessoa muito orientada para o resultado, ou seja, eu sou o resultado. Se eu não tenho resultado, eu já não sou. Eu peço valor Exatamente. se não E tenho querer controlar resultado. tudo, o E que é impossível. controladora. E Nós não podemos controladora. controlar tudo, não é? E quando eu Exatamente. quero controlar o meu negócio não cresce. Porque eu Exatamente. faço depender, eu centralizo tudo em mim. É, E isso o controle é o pior inimigo do crescimento. é. Eu, na minha empresa de marketing, eu era a contabilista, eu era a administrativa, eu ia aos correios, eu via a gestão de redes sociais, eu fazia os eventos, eu fazia os reels. Ou seja, quem trabalha por conta própria, há uma É, parte, há uma fase do negócio que, na verdade, nós somos tudo.
Nós temos Sim, que é ser um verdade. bocadinho de tudo. Mas se nós não começarmos a delegar e nós não começarmos a pedir ajuda e nós não nos começarmos a estruturar, nós não começarmos a ter objetivos, a As começar coisas não correm as bem. coisas não evoluem. E E por nós isso vamos é que eles estar. tinham medo dela, na verdade. E Mas elas isso tinham tinha a medo ver com a dela. infância dela, sem Então, dúvida. estive aqui a analisar o perfil dela e uma mulher com o perfil da Miranda, ela é claramente uma mulher que, com toda a certeza, ela teve um pai muito autoritário, um pai muito exigente, Também me parece. um pai emocionalmente frio, um pai distante, um amor condicionado à performance. Tu só és boa se fizeres tudo bem, tu só és boa filha se fores boa aluna, tu só és boa menina se arrumares tudo, só és boa menina Isso é se que ela andares não tem nenhuma inteligência emocional, não é? zero, Nenhuma. zero. Zero, zero, zero. É sobre isto. É. Ela teve uma infância onde houve pouca validação emocional, ou seja, não há validação, não há reconhecimento, só há cobrança, só há exigência. Um ambiente onde provavelmente a vulnerabilidade é vista como fraqueza, ela cresce num ambiente onde a vulnerabilidade é fraqueza. Ser vulnerável é ser fraca, então não é ok ser vulnerável, por isso ela veste aquela Aquela persona, capa, aquela aquela capa de armadura. Ela durona. veste uma armadura, na Tal e realidade, qual. não é? Tal e qual. Uma armadura que se chama Prada, mas na Prada. verdade, mas na É verdade. verdade é para esconder a sua própria vulnerabilidade e não mostrar essa fraqueza. Ela, com certeza, é uma mulher que teve necessidade de crescer cedo. É uma mulher que teve que assumir muitas responsabilidades fora do tempo dela. Provavelmente teve uma mãe ausente emocionalmente ou até submissa, porque com um pai tão controlador e tão autoritário, o mais normal é que as Pois, porque prioridades. é verdade que ela na relação, não sei se te recordas, no outro filme, Sim. teve a relação que ele depois divorciou-se dela quando ela estava em Paris, mas Uhum, ela na relação, ela chorou imenso sozinha, portanto, uhum, ela assumiu a sua vulnerabilidade sozinha, mas não uhum. assumia perante o público. Mas Certo. nas relações dela, lembras-te, ela era muito insegura. Claro. Ela era extremamente insegura, Porque onde é que ela é exatamente, insegura? No amor? claro. Ela é E que tem a ver insegura com a mãe, possivelmente com a mãe, não é? com o É lado isso. da mãe. Então, repara uma coisa, ela, esta, como é que, agora até me perdi. Hum, perdi-me. Ajuda-me. Desculpa. E uma pessoa começa a falar e depois. Não, Perdi-me. estavas a falar na parte da mãe, que ela Certo. era extremamente insegura e não mostrava qualquer tipo de emoção. Certo. Estamos a falar Portanto, dos relacionamentos. Não dos sei se tu, não sei se relacionamentos. tu te recordas que há uma parte até do primeiro filme em que a Andy chega à casa com o tal book e ela está a discutir com o marido. E Exatamente, que o marido lhe exatamente. diz assim: fiz figura de estúpido, fiz figura de parvo, estive à tua espera, as pessoas todas a olhar para mim, lá está ele, o marido da Miranda à espera dela, ela a fazer, eu a fazer aqui figura de otário, a fazer figura de parvo, Pois, exatamente, exatamente. não é? Ou seja, esta relação, até na própria relação com o Ela companheiro alimentou o dela, que trouxe da infância toda a vida. completamente. Não só com os colaboradores, mas nas Na sua próprias. própria relação. E no, Claramente era uma mulher que não se entregava ao amor, era uma é, mulher que priorizava o trabalho e que o trabalho estava acima de tudo. E mesmo com as filhas, que ela não tinha Uhum. tempo para elas, também não sei se te recordas do filme da primeira, que ela tinha que encontrar o livro do Harry Sim, do Harry Potter Potter. antes dele ir, Sim, lembras? Ela, no sim. fundo, também colmatava, tentava dar o amor às filhas através das coisas erradas. Através das coisas materiais. A No fundo, presença também lhe dela, deve ter acontecido isso. certo, tal e Não qual. Por acaso achas? tive pena de não ter visto neste filme o que é que aconteceu aos filhos. Pois, eu tive curiosidade disso, da Que é o mesma que é forma feito que daquelas miúdas, onde é que aquelas miúdas estão, onde o é que que é que elas aquelas foram miúdas parar. fizeram da vida, não é? Exatamente, é verdade. Quem são as filhas da Miranda? Que miúdas, que mulheres são estas? E, Super, e como é super que foram fiquei. transformadas, não é? Como é que elas se transformaram, não é? Que mulheres são elas hoje? Interessante. Então a Miranda traz aqui o controlo com proteção. E na verdade, quantas de nós não vive o controle com proteção? Quantas de nós não vive a perfeição como identidade? E vive o sucesso. Como uma forma de merecimento, amor e respeito, ou seja, eu só sou amada e só sou respeitada e só tenho valor se eu tiver sucesso, se eu for reconhecida no meu trabalho, se eu tiver resultado. Eu fui essa mulher. Eu fui essa mulher controladora, eu fui essa mulher que fiz depender o meu valor do meu resultado financeiro. E eu olho para a Miranda e, pá, assim, eu tenho momentos na minha carreira, muito no início, como sabes, eu perdi os meus pais muito cedo, e eu li os meus primeiros 10 anos de vida, eu era uma mulher muito azeda, eu era uma mulher muito fria, eu era uma mulher muito dura, muito Eu te áspera, entendo. É. muito áspera, Eu no sabes? milénio vivia para os resultados, porque isso é que era importante e era isso. Pá, E e nós eu, caímos muitas vezes nesses erros.
E não é? eu sinto que muitas das vezes eu falei de um lugar que magoava as pessoas. Eu hoje olho para trás e eu sinto que do lugar onde eu falava, e, opá, e custa-me dizer isto, mas a sensação que eu tenho é que eu acho que até falava de uma forma intencional para magoar, sabes? Em alguns Em momentos. alguns momentos eu estava tão irritada, eu estava tão desconectada de mim que em alguns momentos da minha vida eu falei intencionalmente para magoar pessoas, pá, que na verdade só estavam ali a servir e só estavam a fazer a função dela. Então eu revejo-me muito na Miranda. Eu fui esta líder autocrata, eu fui esta líder autoritária, eu venho desse lugar, de um lugar de muita rigidez. E porquê? No meu caso, não era o meu pai que era autoritário, era a minha mãe que era autoritária. Eu venho desse A minha lugar. era o meu pai. Ou seja, agora o exercício é, quem nos está aqui a ouvir, é olhar para os nossos modelos de infância, olhar para os nossos Exatamente. E modelos de ver como é liderança que os estamos a replicar. e precisamente e observá-los, que é o que é que eu estou a fazer igual ao meu pai e à minha mãe. Eu costumo fazer uma pergunta muito simples. Quem é que vestia as calças lá em casa? Pois é Em verdade. minha casa era a minha mãe. Então a líder da minha casa era a minha mãe. É Então verdade. quem é que eu fui replicar? Qual é o modelo de liderança que eu levo para a minha vida, nos meus relacionamentos e nos meus negócios? A minha mãe. E durante muitos anos eu fiz igualzinho à minha mãe. É Igual. verdade. E pior, Eu- sem questionar. Por Eu isso é nem que eu questionava. acredito que ou te conheces a ti mesmo de uma forma Tal qual. verdadeira e honesta, ou Uhum. então podes ir para o ginásio, podes ter muitos hábitos maravilhosos, mas vai acabar por cair. Isto é tipo prédio. Nós somos um prédio, não é? E se Uhum. as bases efetivamente não são descobertas e enfrentamos esses tais espelhos da responsabilidade, o prédio começa a ruir, começa a estalar as paredes, não é? Uhum. E tu podes camuflar por debaixo do tapete e vais escondendo até que chega uma altura que estás completamente exausto. Por exemplo, começa a tua cliente, não é? E como Uhum. algumas que eu também, algumas mentoradas que tenho, estão tão Uhum. cansadas e não sabem porquê que estão cansadas, mas continuam a manter os mesmos padrões. E a Miranda manteve, e ela é de facto uma líder que eu também me revejo muito e tenho que me calar, Não é? Opa, porque eu tive que fazer esse papel. que é assustador, sabes? Eu no final do filme, no final deste filme, eu pensei assim, eu pensei comigo, opá, eu tenho muito de Miranda, eu tenho muito desta mulher. Eu já fui muitas coisas daquilo que eu vejo aqui neste filme. Isso Eu já, aconteceu-me logo no primeiro filme, sabes? eu com 20, confesso que com 29 anos eu não tinha essa consciência. Aliás, eu devo ter Foi visto quando aos eu vinte e entrei no nove anos, milénio, sabes? aos 29 anos, quando eu vi aquele filme, devo ter achado o máximo. Ah, claro, Sabe? eu achei o máximo E também. devo ter achado, afinal isto é ok. Afinal é ok ser assim. Afinal isto é Exatamente. normal. Afinal aquilo que eu sou até parece nos filmes, portanto é ok eu ser assim. É Eu verdade. estava muito desconectada de mim aos 29 anos. Estava muito orientada para o fazer, para o ter, fazer, Claro, ter. isso é normal também. Vocês podem participar, fantásticos, que estão aqui a ouvir, mas está aqui uma pergunta do Matos Lourindo: como confiar nos colaboradores? São pessoas, certo? A Ana vai dar a opinião dela, mas é assim, para confiar nos colaboradores também é preciso conhecê-los, também é preciso saber os reais motivos porque eles estão connosco. Há muitos fatores, mas hoje, como tenho uma convidada, eu vou dar essa pergunta à convidada. Olha, aquilo que eu acredito, vou-te chamar Lourindo. Acredito que o seu nome seja Lourindo. Olha, É, Lourindo. Lourindo. Para mim, confiar nos colaboradores, em primeira instância, é confiarmos em nós. Se nós não confiarmos em nós não vamos confiar em ninguém, porque nós vamos projetar no outro as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas dúvidas, e o delegar vem justamente desse lugar. Desse lugar. E tens que te conhecer a ti também. Eu não consigo delegar se eu não confiar. E eu só não consigo delegar porque eu sei que falho. E como eu falho, eu tenho receio que os outros também falhem. E é uma grande ilusão, uma grande mentira dizer, eu faço tudo bem e os outros fazem tudo mal. Isso não é verdade. Todos falhamos e todos E temos todos esse receio. erramos. E todos erramos. E a questão de delegar é um dos maiores temas dentro das empresas. A maior dificuldade, uma das maiores dificuldades dos líderes é precisamente isto, é delegar. É É, delegar, é confiar, mas é permitir que se erre, é corrigir o erro. Essa é a maior dificuldade. essa é a maior. É a É maior tal história, dificuldade. limpar o espelhinho da É, responsabilidade. sem E não dúvida. fazem. E não Não. fazem. Há 2 ou 3 dias disseram: quem manda sou eu. E eu, ok, mas também não posso ajudar. Mas esse lugar do Certo? quem manda sou eu é claramente o lugar do pai ou da mãe lá em casa. Pois Quantas vezes é, tu não sem dúvida ouviste nenhuma, tem isto? tudo a ver com o mesmo, não Que é? é, Tem tudo a lá em ver com o casa, mesmo. quantas vezes eu não ouvi isto em miúda? Aqui quem manda sou eu. Oi, Eu quantas perguntava vezes? qualquer coisa ao meu pai dizia-me assim, por que não?
É. Pá, e o porquê não do meu pai, eu ficava piurça, eu ficava possuída. E eu perguntava, E mas enquanto porquê estiveres não? debaixo do meu teto, As regras são minhas as e eu é que regras são mando. minhas e acabou. É ou não é? Quando Portanto, tiveres a tua casa, tu fazes como tu quiseres. é Enquanto verdade. viveres na minha casa, são as minhas regras e sou eu que mando. Porquê? Porque não? Mas porque não? Porque não? Porque sou eu que mando. Por que não? Porque sou eu que mando e eu é que sei. E tu sabes o que é que eu desenvolvi? Eu, Ana, eu desenvolvi uma resistência muitíssimo grande à autoridade. Eu sou aquela pessoa que, quando era contrariada, eu ficava Eu completamente reagia. Eu tenho uma âncora hoje completamente. em dia, sabes? Através do autoconhecimento e de tudo, não é? Uhum, Graças a Deus. Eu uhum. tenho uma âncora de escuta ativa. E sabes porquê? Porque como ninguém me ouvia, eu reagia. Mas eu reagia. E era aquele gatilho, estás a ver? Porque Uhum. eu queria falar, ninguém me ouvia. E o meu pai, cala-te, 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 estás a ver? E nós Uhum. criamos isso. Nós criamos essas reações, É esses o cala-te, gatilhos. estás a ser chata, é porque É. não. O que é que isto Não te vai rias, desenvolver? porque és muito O espalha-brasas. que é que isto desenvolve em nós? Uma profunda insegurança. Como é que nós vamos para a vida? Nós vamos completamente inseguras. Como é que nós nos escondemos? Qual é a capa que nós vestimos para esconder a nossa insegurança? O É. poder e o controle. Por isso E é que não... nós temos lideranças muito controladoras e de grande poder, pá, execráveis. Execráveis. Exatamente, é verdade. Não achas que os nossos líderes confundem proteção emocional com força? Eu acho que eles nem sabem o que é proteção emocional, se queres que te diga. Um líder que Alguns, está na força. alguns é verdade, alguns nem sabem o que é Um proteção líder que está emocional. na força, um líder que exerce a sua liderança de um lugar de força, é um líder que não sabe o que é proteção emocional. Ele não Mas sabe. sabes que muitas vezes disfarçam, muitas vezes, e eu trabalhei com isso, e posso dizer por experiência, não foi nos livros, Uhum. eu trabalhei com líderes que faziam isso, ou seja, disfarçavam muito, eu sou muito fofinho, eu sou muito querido, e depois tinham atitudes que, a nível psicológico, nos afetavam gravemente a quem E tu sabes estava o que isso é? à O volta. líder aparentemente fofinho é o líder que precisa de agradar. E que É. ele sabe E que a única gosta, forma que ele tem de agradar, para quê? Para gostarem dele, porque ele é um líder que precisa de ser amado, é um líder que precisa de ser reconhecido, é um líder que precisa de ser visto. O que é que ele faz? Ele veste a capa do bonzinho, do bonzinho. Só que é altamente incongruente, porque ele não é esse bonzinho. não, e é incongruente, e depois é assim, uns são filhos, outros são enteados. E Uhum, uns colaboradores veem uma coisa, outros uhum, colaboradores veem outra, mas, uhum, no entanto, eu tenho muita ética. Eu sou um uhum. grande líder, eu sou muito fofinho, sabes? Sabes que eu sinto que as empresas, e felizmente eu vejo isso a acontecer, eu acho que cada vez há mais esta curiosidade de descobrir um novo modelo de liderança. Esta liderança que todos nós conhecemos é uma liderança que já caiu, que já não Já é deu uma o que tinha a liderança, já dar, deu o na que minha tinha a dar. opinião. Não É. é? É uma liderança completamente desatualizada, completamente inadequada para os dias de hoje. E na verdade eu sinto que as empresas cada vez mais estão disponíveis para Algumas, mas estão, sabes, eu algumas. sentem-se obrigadas. Depois, como é que elas vivem isto internamente já é outra, Isso já já é é outra outra coisa, questão. Mas exatamente. eu sinto que já é esta abertura que é, ok, como é que eu posso me tornar melhor líder? Como é que eu posso chegar às pessoas? Porque, na verdade, se eu não chego às pessoas e eu não trabalho a minha liderança, eu não vou chegar ao resultado. Mas muitos têm medo, continuam a ir a fazer uma formaçãozinha ou uma coisa muito motivacional e ao fim do mês está tudo igual, mas irem à verdadeira questão, de se conhecerem a si mesmos, os seus gatilhos, o que é que se passa e o que é que não se passa, não o fazem. Ainda é muito difícil, Ana. Há muito cético e muito avesso. Eu tenho que fazer isto. Eu tenho que Uhum, ver que eu estou a errar, eu tenho que ver que eu estou a fazer isto de forma incongruente. Ainda há um certo medo. Apostam nas suas pessoas. uhum. Eu fiz uma formação de muitas, muitas horas a uma empresa incrível, uma equipa incrível, em Aveiro, em que muitos disseram deviam estar aqui certas pessoas, não é? Exato, Inclusive, foi falado sobre isso, mas isso depois nunca foi assumido. certo. Nunca foi assumido quando o problema ali é o da liderança. Porque as Assim, pessoas assumiram o compromisso e fizeram. não adianta formar para baixo se a hierarquia não está disponível para receber. Exatamente, Não adianta. exatamente. Olha, tens aqui mais uma pergunta para ti. Digo muitas vezes isso aos meus filhos, nunca tinha pensado assim. Pois, exatamente, nós E muitas vezes provavelmente, trazemos. Ana, era aquilo que a tua mãe te dizia e aquilo que o teu pai também te dizia. É,
são as tais crenças, não é? Que nós, e as nossas representações internas que nós criamos e as crenças que passamos aos nossos filhos sem querer. Eu passei algumas e tive que pedir desculpa aos meus filhos, porque de facto nós passamos e caímos nesses erros, infelizmente, mas também por desconhecimento, e todos nós temos o processo e por isso é que estamos cá, não é? É um bocadinho assim. Haja vontade para fazer a mudança. Total, Não é? verdade. Haja vontade para fazer isso e para sermos melhores para nós e para os nossos filhos também. Mas essa pergunta que eu lanço para aqui, que é, o que é conhecermos? Na verdade, o que é conhecermos? O que é isto de nos conhecermos? E por que será que tantas pessoas, tantas, milhares, milhões de pessoas, têm tanto medo deste trabalho? E por que será que eu ouço tantas vezes, ai, agora não tenho tempo. Não tenho tempo. Agora não tenho tempo. Não dá. Agora a minha prioridade é o trabalho. Ai, agora a minha prioridade, eu vou de férias. Ai, eu vou de férias. Sabes que desculpas e resultados não coexistem. E eu pergunto, achei que esta pergunta para quem nos está a ouvir, o que é isto do autoconhecimento? O que é isto do nos conhecermos? E por que será que nós temos tanta resistência a ir para este lugar? É o medo, Ana. É o medo de tirar a camada e de assumir tudo aquilo que se traz, não é? Do pai, da mãe, do tio, do primo, e muitas vezes até de pessoas mais próximas. Eu tinha uma crença muito grande do meu avô, o pai da minha mãe, que eu adorava, faleceu ao meu lado, comigo, e era um homem que eu adorava, e descobri há 1 ano e meio atrás que eu tinha uma crença muito grande associada, de saúde, associada a ele. E não era uma boa crença, porque nós também podemos ter boas crenças, como é óbvio, não é? Não era uma boa crença, e era associada a uma pessoa que foi muito importante para mim, que foi o meu avô. Portanto, agora, se me perguntas há uns anos, ai, tens noção que veio dele? Não, eu tive noção agora, não é? Porque fiz o caminho, porque, não é? Que tu também ensinas, não é? Mas para uma coisa, mas é muito comum nós temos crenças relacionadas com a doença. Imagina, a minha mãe, eu praticamente lembro da minha mãe doente. Eu, durante anos, eu tinha pavor de ficar doente como a minha mãe. Minha mãe faleceu de cancro de mama. Eu, durante anos, eu era completamente obcecada em fazer o meu controlo da mamografia, das ecografias. Claro, com medo. Com medo de ser como a minha mãe. Na verdade, eu sei o que isso é, porque eu venho exatamente do mesmo lugar. Que é, e não tem que ser assim. Porque foi com os nossos pais, não tem que ser connosco. Mas a verdade é, nós vivemos numa ambiência onde há tanta dor, onde o sofrimento é tão grande, onde aquilo que eu via a minha mãe sofrer, como eu via a minha mãe passar pela doença, que foi realmente, foi dramática, a minha mãe sofreu muitas dores. É natural que, mediante aquilo que eu vivi, eu fique com a crença e com o medo de que eu vou ficar, de que eu vou passar igual. Exatamente, é normal. E eu fui negligência. Os meus pais nunca se trataram, minha mãe nunca se tratou, e eu caí nesse erro. Eu tinha que fazer mamografias, eu tinha que fazer, e chegava a estar 3, 4, 5, 6 anos sem ir ao médico. Estás a entender? E a mim foi ao contrário. Neste momento já ganhei juízo, mas durante muitos anos fiz isso. Negligência a nível de saúde, porque sempre fomos educados assim também. E isso foi uma coisa que eu não quero levar para os meus filhos, como é óbvio, e levo os meus filhos a fazer análise, etc, coisa que eu não fazia. E fui uma criança que nasci prematura, com imensos problemas, paralisei, ceguei, porque nem tinha cálcio. Tudo isto veio daí. Eu também não era para nascer, portanto. E como tu sabes, bem melhor do que eu, porque é a tua área, eles comunicam connosco dentro da nossa barriguinha, da barriguinha da mãe, não é? Portanto, se tu não eras para ir, tu também não deverias ter nascido, não é? E todas as doenças que advieram daí teve tudo a ver com o mesmo. Portanto, lidera a tua vida antes que te liderem a ti, tem alguma fonte de razão, não é? Que não é só liderança. E não esperes adoecer, nem esperes passar por uma situação realmente dramática, como uma perda, como uma grande dor na tua vida, para te começares a trabalhar e Exatamente. Porque aí vai com certeza custar-te muito mais. Sem dúvida nenhuma. Eu queria fazer mais uma pergunta, que nós começamos a falar e estudava para a noite toda, meu Deus. Diz-me uma coisa, quanto a imagem e posicionamento, no mundo corporativo, finges muito que a imagem não importa. E a nossa maravilhosa Miranda importa e muito. É verdade que a presença comunica antes da voz? Sem dúvida. E até que ponto influencia também a nossa liderança, não é? Sem dúvida. A imagem sustenta-nos. A primeira impressão é no silêncio. É naqueles segundos. Antes de abrir a boca. Antes de abrir a boca, eu já estou a comunicar. Eu comunico no silêncio.
É Depois, verdade. na verdade, aquilo que eu vou falar só vai ser coerente ou não com a imagem que eu tenho. Por isso é que muitos líderes erram, porque entram numa sala, já estão a comunicar errado, só com o seu não verbal antes de abrir a boca. Certo, E certo. ela também mostra muito isso. Ela mal chega, fica tudo em sentido. Não é por respeito, é por medo, não é? Na maior parte Completamente. das vezes. Não é? Mais uma vez é uma defesa, não é? Dela. É a Porque máscara dela. a máscara dela. E eu acho que neste segundo filme deu para perceber que há uma mulher sensível. Que há uma mulher sensível. Há uma mulher que se esconde. Há uma mulher que precisa de ser amada. Há uma mulher que precisa de ser vista. Há uma mulher que Foi precisa de... obrigada a isso, eu acho. Ah, Eu acho que ela sem foi obrigada dúvida. a Sem isso, dúvida. com base nos circunstancialismos de vida, onde estava inserida no mercado, e também temos muito isso nos nossos dias, não é? Há muita, Uhum, muita uhum. gente aí no mercado que mostra uma coisa e E agora encaixa. há uma coisa muito interessante que é ver dança. Que para uma líder autoritária, quem é que ela atrai? Pois, Uma mulher exatamente. submissa, Uma mulher submissa, exatamente. totalmente insegura, em que ela põe e dispõe, repara, todas as Emilys que passaram pela o São todas desrespeito, que ela inferiores, nem inferiores sequer. entre aspas, a ela, Sim, exatamente. são todas mulheres inseguras, são todas mulheres muito submissas, mulheres com imensa falta de autoestima. E procuram Todas. validação e Na procuram ter verdade, coisas que também não têm, não é? e na verdade, o que é que estas mulheres procuram? Procuram a mãe. O que é a Miranda dentro daquele grupo? A Miranda é a mãe. É a mãe para aquelas mulheres todas. É É a mãe cruela. que valida, é a mãe que diz, ok, está bom, estão todas à espera da aprovação e da validação da mãe. E há uma coisa muito gira também no filme, que eu não sei se é no primeiro, se é no segundo, que a Andy está na fila para se servir no refeitório e ela cai comida para a camisola. E eu estava a ver isso e pensei assim: olha, aqui está um sintoma do que é uma ferida de humilhação. Uma pessoa que tem a ferida de humilhação, que tem presente a ferida de humilhação, é uma pessoa que vive suja, que se suja com muita frequência. Sabes? É aquela criança que, mesmo quando era miúda, andava sempre toda suja, cheia de nódoas. Sempre controlada, assim. É aquele adulto que se senta à mesa e suja-se. É um adulto normalmente que tem uma ferida de humilhação. E repara, a ferida de humilhação da Andy é de tal maneira grande que, como ela se sujeita às coisas que a É Miranda lhe verdade. diz. E sujeitou-se mesmo. Então, no primeiro filme ainda foi muito mais visível isso, não é? Mas todas as Emilys eram submissas e com grande Totalmente falta de submissas. autoestima e de autoconfiança. Aliás, ela até acabou por também perder um namorado muito inserida no ambiente dela. Claro, porque ela é Porque uma mulher com dificuldade de colocar limites, é uma mulher com necessidade de aprovação, uma mulher totalmente insegura, sem vontade própria, porque ela, a partir do momento em que ela começa a trabalhar, ela perdeu-se dela, ela perdeu-se. completamente. Ela perdeu-se dela, ela mudou o estilo de vestir, ela mudou o estilo de, Tudo, de, de tudo, andar, tudo. ela mudou completamente. Para quê? Para se encaixar, não é? Pois Para foi. se encaixar naquele meio. Que na verdade, eu olho para ela e até sinto que ela cresceu imenso e na verdade eu acho que ela até se tornou uma mulher muito mais Não, ela até se interessante, tornou muito mais interessante. Eu gostei imenso da mas a postura que dela preço? aqui. A que preço ela que ela se tornou? Pois O foi. tão humilhada que ela foi, o que ela passou para chegar àquele lugar. É verdade. E mesmo assim, ela foi-se embora, passou a Uhum, ser respeitada, tudo bem, foi uhum. despedida, mas ok, face aos circunstancialismos, não é? Ela acabou por ir para outro lado, mas ela foi respeitada no jornalismo onde ela estava. E Ela, voltou, ela e no primeiro voltou. ela despediu-se, ela no primeiro Não, ela não se... aqui no segundo. No segundo, No sim. segundo, quando ela volta, mas ela Uhum. volta para a Miranda outra vez. Já Exato. reparaste? E volta pela mão do Nigel, Exatamente, exatamente. que é uma Isto figura também também, que é uma figura muito interessante. Olha lá, um homem é. completamente submisso, um homem ainda à espera de ser visto, à espera de que a Miranda lhe dê a promoção, que lhe dê a oportunidade, que lhe dê como se a vida dele fosse única e exclusivamente Dependesse única e dependesse exclusivamente disso. daquele meio e É daquela verdade. mulher. E A sociedade aceita mais facilmente um homem exigente do que uma mulher exigente? eu acho que sim. Eu também acho. Mas quero que sejas tu a responder. Eu acho, eu acredito que sim, acredito que sim, que eu acho que eu acredito que nós estamos formatados, primeiro, que a liderança é masculina. Nós, no inconsciente coletivo, ainda há uma crença de que a liderança, o poder é dos homens. É. Eu sinto isso, que tem vindo claramente a ser desconstruído e cada vez hoje Está temos melhor um mulheres. bocadinho, Ana, mas Mas temos, pronto. temos cada vez mais mulheres em cargos de liderança e de grande decisão e de poder, mas o que eu sinto é um homem rígido, um homem mais autoritário,
não vou dizer que é aceitável, é compreensível, ok? Se for uma mulher, ou é louca, se fala muito alto, ou é louca, se é exigente, tem Ou a é mania mal que é boa, amada, ou é mal ou mal amada. amada, Exatamente. frustrada, olhar mal amada, não tem, não é? É um bocado assim. Quando é um homem, já não leva estes rótulos como leva a mulher. Então, sim, infelizmente eu É acredito que no verdade. mercado de trabalho ainda é assim. Ainda é assim. Quantas mulheres acabam por endurecer para serem respeitadas, como fez a Miranda? Eu não percebi. Quantas? Quantas mulheres acabam por endurecer e ficarem Não. frias e duras perante a sua função para serem respeitadas? Muitas. Porque é uma Muitas. proteção, é uma camada. Mais uma vez, voltamos àquele lugar de vulnerabilidade, que é É se eu verdade. mostrar fraqueza, se eu mostrar vulnerabilidade, eu sou fraca. Poder e fraqueza não coabitam. Para eu chegar a um lugar de reconhecimento, de poder, de decisão, de autoridade, eu não posso ser fraca. Então eu não posso ser vulnerável. Se eu não posso ser vulnerável, estou-me a anular no meu feminino. Porque o feminino é vulnerabilidade. Sem dúvida nenhuma. E por isso é que têm tanto medo de depois pedir ajuda também, não é? Isso, É um bocado isso. E isso. carregam o peso às costas da família, do trabalho, de uma série de responsabilidades que, na verdade, não tem que ser assim. Não É precisa de verdade. ser assim. Não tem mesmo que ser assim. A Miranda, ela era admirada, mas profundamente solitária, por tudo aquilo que nós temos vindo a falar aqui. Acreditas que o poder, entre aspas, deste tipo de liderança tem um preço emocional muito, muito elevado? Olha, o preço emocional já vem da infância. Ela, na verdade, ela só está a co-criar aquilo Que ela trouxe que ela trouxe da e infância. alimentou, não é? Eu costumo dizer que nós, na infância, nós co-criamos. Na adolescência, nós materializamos. E na vida adulta, nós repetimos. Repetimos. Portanto, na verdade, ela só está a repetir aquilo que ela, na realidade, co-criou na infância e materializou na adolescência. E o Depois que lhe nós foi vamos para a vida ensinado e adulta manter os padrões. e nós Exatamente. mantemos os padrões ad eterno. Agora, enquanto nós não olharmos para isto, nós vamos ser profundamente infelizes. E mais, e vamos nos sentir profundamente presas. Não sabemos bem a quê, mas presas. Presas. Porque aquilo que eu mais ouço das pessoas é aquilo que eu mais desejo é ser livre. E o que é Ser para ti livre. ser E livre? o que é isso, ser livre? E depois, olha, estás disposta a pagar o preço para ser livre? Olha, está a dizer aqui a Mafalda, ela diz isso no fim, o preço a pagar foi alto. E é É, alto. é muito O alto. preço É é muito alto. alto. É O que preço para da teres. mudança é alto. Muitas vezes não se faz, exatamente porque do mal ou menos fico na dor que estou e pronto. E é o que acontece vulgarmente, na realidade. Mas se queres uma grande mudança, o preço é muito alto, sem dúvida nenhuma, não é? É muito alto. É o preço da tua liberdade. É. E o que é para ti a tua liberdade? Não é? O que é a liberdade. É Olha, a verdade. liberdade é um dos meus valores, não é? Tínhamos falado sobre isso naquele podcast que gravámos É, juntas. é. Pá, eu hoje em dia, liberdade, eu achei muitos anos que a liberdade era geográfica, mas a liberdade é tudo menos geográfica. Não, não, eu cada vez mais aprezo. Cada vez mais. Isso e a congruência. E então a congruência, de uma maneira que digo-te, analisando o nosso mercado dia a dia, Não. cada vez mais aprezo, mesmo muito. Mas pronto, isso são outros 500. Olhando para as novas gerações, que tipo de liderança vai sobreviver no futuro? A liderança da imposição ou a liderança da consciência? É uma boa pergunta. É uma coisa que me preocupa bastante, sabes? A mim Porque também, por causa dos meus filhos, sabes? preocupa-me muito, porque eu sinto esta nova geração e vejo pelos meus enteados, é uma geração muito desconectada. Sim, Muito desconectada até das pessoas e a liderança ou o mercado de trabalho muda muito. Ou então eu pergunto-me que liderança vai ser esta desconectada de pessoas? Que liderança vai ser esta atrás de ecrãs? Que liderança vai ser esta que funciona por mensagens, que funciona por WhatsApps? sim, Que liderança é esta que funciona numa ilusão? Porque os meus vivem numa ilusão daquilo que não existe. Eles querem aquilo que não existe. é verdade. Não é? Isso é É uma coisa que verdade. me preocupa muito, muito mesmo. E aí o nosso papel é fundamental enquanto pais, mães, educadores, enfim, É. trazer esta consciência e ensinar os miúdos e dar-lhe ferramentas para que eles realmente tenham uma maior literacia É, eu já dei aos meus emocional. filhos, eu já dei aos meus filhos conhecimento de PNL e digo-te que a minha filha tem 20 anos neste momento e ela própria diz que isto deveria ser dado a todos os jovens para terem noção de quem são e de como é que podem mudar a vida deles e ver a vida de outra forma.
Uhum, porque é assustador a falta de confiança de muitos deles. uhum. Eu já disse isto, mas houve um caso de Viseu, tu deves ter ouvido, que me impressionou imenso. Mas impressionou mesmo muito, que os miúdos reuniram-se para se suicidar. Não vi, que Isto é horror. uma loucura. Miúdos de 16 anos, Ana. Reuniram-se para Uau, suicidar e 2 mataram-se mesmo. uau, O terceiro foi salvo porque a mãe descobriu, entretanto. uau. Isto é gravíssimo, não é? Muito. Portanto, vamos ver como é que esta liderança do futuro, não é? Pode ser que nós consigamos, com as nossas mudanças diárias, chegar, não é? Às lideranças que queremos chegar São e aos pequenas jovens sementes, também. não é? São Pequenas pequenas sementes sementes. que fazem a diferença. É verdade. Tu achas que a Miranda, se estivesse a liderar aqui em 2026, seria cancelada no LinkedIn? Completamente. Tu não sei se reparaste não sei se tu viste, neste filme, ela tinha sempre alguém ao lado dela a dizer assim, não, Miranda, isso não se diz, não, Miranda, menos, não, Miranda, não, não é ok dizeres isso. Porque ela vem um pouquinho mais polida Um neste filme. bocadinho, mas Ela não é, pouco. mas vai mais polida na forma como ela, porque ela é muito sarcástica, ela é muito Aquele British, aquele humor British, não é? é muito sarcástica e que não ri. Ela diz as coisas de uma forma que parece uma flecha, assertiva, sarcástica, rígida, agressiva. É E ela verdade. tem alguém, não, não, Miranda, não, isso não é ok. Não diga, não pode dizer isso, Miranda, não diga isso. Achei curioso. Com certeza que hoje iria ser desafiante a Miranda. Mas olha, há de tudo, não é? Portanto, Mas também há muitos que andam no LinkedIn e deviam estar cancelados e continuam lá. Portanto, está exato. tudo bem, Miranda. Se quiseres vir, vem para o LinkedIn. Eu sei que tu tens aí um programa muito giro, do Soul Journey. Uhum, Queres falar um uhum. pouquinho sobre ele, para as pessoas também o Quero. conhecerem, antes de eu Olha, também falar? eu sou de Journey veio justamente encaixa aqui perfeitamente de uma luva nesta nossa conversa, porque o Soul Journey é justamente essa oportunidade. Este é um programa só para mulheres e é um programa que nos traz esta consciência, esta oportunidade de nós olharmos para a infância, de olharmos para a nossa criança, de olharmos para a nossa adolescente, perceber aquilo que lá está, lá atrás, que padrões são esses que nós estamos a repetir e de que forma é que nós agora podemos fazer diferente. E eu estava a te dizer isso há bocadinho que é uma jornada, eu própria faço a jornada, eu estou a facilitar a jornada e eu faço exatamente os exercícios, cumpro tudo aquilo que eu peço para fazerem, porque Eu também é, sou assim. é tão bonito o processo e as coisas que eu descubro sempre sobre mim, eu fico super grata porque é. Não interessa o trabalho que tu fazes. O que interessa é, à medida que tu vais trabalhando, o lugar interno onde tu estás, tu vais te permitindo cada vez descobrir mais e mais e mais sobre ti. Há pessoas que dizem, mas eu já fiz esta jornada. Não interessa. Tu hoje já és outra mulher. Há um ano, tu Exatamente. eras outra mulher, hoje vais fazer a jornada já está Nós não diferente. somos a Iola ontem nem nada. E tu já Portanto, vais descobrir outras perspectivas da tua infância, outras perspectivas da tua vida. E eu agora entrei recentemente na menopausa, então esta jornada também já te traz aqui este caminho da perimenopausa, da menopausa, porque boa. eu vivo a menopausa de um lugar, é um presente, eu vejo a menopausa como um presente na minha vida. Mesmo, sinto mesmo a menopausa como é uma benção na minha vida. Sou super grata por ter entrado na menopausa. E sou super grata por tudo aquilo que a perimenopausa me trouxe. E olha que trouxe-me coisas bastante desafiantes. Hoje eu vejo que a Aprender perimenopausa a aceitar. é uma oportunidade que a mulher tem, mais uma vez, de se olhar e de se curar. É. Eu percebi que eu sou a Adriana depois da menopausa, não é a mesma de Não. que era antes. E quando eu percebi isso, está tudo bem e lidas com isso. Quando levas o baque, dizes, meu Deus, e foram ali 3 meses muito, muito desafiantes mesmo. Mas depois de aceitares, começas a ver as coisas de uma outra forma e sobre um outro prisma. Aceitares e aprenderes que a menopausa te traz muita. Eu costumo dizer que a menopausa coloca-te no lugar da anciã. Nas tribos mais antigas, quando a mulher entrava na menopausa, ela virava a anciã da tribo. Era a mulher mais sábia da tribo. Era aquela que todos procuravam para rever conselhos. Então, na verdade, nós somos essas mulheres anciãs, nós somos essas mulheres sábias. E a menopausa traz-nos essa capacidade, traz-nos essa oportunidade de realmente nos conectarmos com essa sabedoria que está cá, mas que se nós estivermos perdidas nos desafios, perdidas nos sintomas e não conseguimos ir à raiz,
porque é que os sintomas Eu estão até lá. já dei técnicas de PNL para muitas que estão a passar a menopausa, porque assim, tu não fazes desaparecer a menopausa, mas podes levá-la com uma outra leveza. Sem Como é dúvida, óbvio, com uma sem mudança de dúvida. estado, seja o que for, não é? E isso é importante. Portanto, inscreva-se no Soul Journey É da muito Ana. bonita a jornada, mesmo. São 5 É, semanas totalmente online, são 6 sessões. Vamos ter uma convidada que é a Tamara Castelo. Ela justamente vai falar sobre a perimenopausa e a menopausa. Eu sou seguida por ela e gosto imenso do trabalho dela. Então, ela vai trazer a parte mais clínica, mais também integrativa, mais científica, que eu acho que é importante também colmatar com esta parte mais emocional exatamente. e espiritual. E é uma jornada muito bonita, é uma jornada de volta a nós. É uma oportunidade durante 5 semanas de dar cola à nossa criança, sabes? É uma oportunidade Exatamente. de parar e de olharmos para nós e de cuidar de nós, com Boa. consciência, com tempo, com amor, que eu acho que é isso que todas É o mais precisamos. importante. Todas precisamos. Muito importante. Agora aproveito para vos convidar também, numa outra vertente, numa outra linha, para o treino intensivo de PNL aplicada, de dia 26, 27 e 28 de junho, de Faz a Tua Mudança. São 3 dias intensivos, mais do que teoria, também prática, medos, fobias, comunicação, liderança, falta de autoestima, falta de confiança, de uma forma diferenciada. Que é o que eu efetivamente acredito que deve ser feita a programação neurolinguística. Não como um conjunto só de ferramentas, mas um estilo de vida. E quando for interpretado dessa forma, acredito que é muito bom, mudou a minha vida, mudou a vida dos meus filhos e muda a vida de quem dá o benefício da dúvida à programação neurolinguística. Porque quando é um estilo de vida, não há espaço para eu não tenho tempo. Não há espaço para isso. Portanto, inscrevam-se, está com 20% de desconto até ao final de maio, vale a pena, já tenho aí muitos testemunhos de quem já o fez, portanto acreditem que vale a pena. Inscrevem-se no da Ana e inscrevem-se no meu, que é só no final de junho. Portanto, como veem, ficam muito bem tratados. Foi um gosto ter-vos aqui. Ana, Igualmente. muito obrigada. Adorei. Isto dava pano para mangas, não é? Porque Completamente. tinha mais, mas olha, foi os mais importantes, porque de E assim se facto. passou uma hora, não E é? assim se passou uma hora, mas aquela parte inicial é de facto muito importante, a parte sistémica do pai e da mãe, é realmente situações que nós às vezes não queremos parar, mas isso Uhum. também é liderança. Sem Portanto, dúvida. muito obrigada, foi muito, muito bom. Obrigada a todos, os que assistiram e aos que vão assistir, porque há muitos que não assistem e depois vão ver, estás a ver? Não colocam gostos, mas depois também vão ver. E o importante é que se leve a mensagem da mudança, como nós tanto desejamos e todos os dias a praticamos pelos motivos corretos. Certo. Obrigada a todos. Obrigada. Beijinhos. Beijinhos. Obrigada.